E hoje a nossa proposta foi convidar algumas das diversas mulheres fantásticas que a gente tem já visto se destacar no ambiente da resolução de disputas. Ainda não são maioria, ainda não tem um equilíbrio, então a gente teve que selecionar algumas que são essas mulheres fantásticas que estão aqui no nosso evento. E então, este documento sublinha sobretudo duas coisas. A primeira é a importância da igual participação e do total envolvimento das mulheres nos esforços de manutenção e promoção da paz e segurança no mundo, bem como a necessidade de aumentar o papel das mulheres nas tomadas de decisão no que respeita à prevenção e resolução de conflitos e à sua participação nas operações de paz. O viés inconsciente acontece quando a nossa mente ela utiliza um atalho para simplificar a vida. Porque nós recebemos 11 mil partículas de informação por minuto, enquanto o nosso consciente somente processa 40, 50 dessas partículas. Sim, não é questão de vitimizar a mulher, até porque nós mulheres também temos viéses inconscientes. Então é uma questão de entender esses viéses inconscientes para que a gente possa diminuir os gaps das lideranças corporativas, né? Eu sempre pensei o seguinte: eu não preciso ser uma super em nada. Eu não preciso ser uma super mulher, eu preciso fazer as coisas bem feitas, sabe? E a partir desse momento, eu notei que para se poder fazer as coisas bem feitas, você tem que ter equilíbrio, né? Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Um pouquinho de cada coisa, mas muito bem feito, né? E isso faz com que a gente consiga o quê? Ter confiança, ter uma valorização pessoal, né? Ter gosto por aquilo que faz. E o ócio criativo, cientificamente está comprovado que ele contribui para todas as outras suas atividades, especialmente profissional. Então, quando você coloca essa mulher num contexto de tomada de decisão, muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela não ocupa o espaço de maneira igualitária em relação aos homens. Interessante a gente pensar, e daí eu trago mais perguntas, enfim, acho que esse é um tema para a gente refletir, porque esse ambiente, ele aconteceu e vem sendo modificado na arbitragem, e parece que está acontecendo em termos de tendência quando a gente fala de mediação empresarial. As habilidades socioemocionais femininas ajudam muito nas resoluções de disputas, segundo pesquisas. A colaboração, a empatia, a sensibilidade, o consenso são muito associadas às características femininas e suas lideranças. E são ferramentas também muito importantes nos métodos consensuais de resolução de conflitos, seja negociação, seja conciliação, seja mediação. Essas características femininas podem sim ajudar muito nesse desenho de solução de disputas e para soluções mais criativas. A diversidade, ela agrega valor. Ela sim contribui para quebrar o group thinking, para gerar eficiência, para gerar ética. Isso acontece também no âmbito da tomada de decisões, no âmbito de um procedimento arbitral, né? Isso também é muito importante para evitar justamente que as decisões tomadas sejam injustas. Sem medidas afirmativas, a gente não consegue quebrar isso. Não consegue mesmo, porque está tão arraigado. Que eles falam que o empoderamento e a inclusão da mulher é um elemento crítico para o crescimento econômico e para o desenvolvimento sustentável. E que a diversidade de gênero promove esse crescimento e é parte de um contexto social e cultural maior. Então não é só uma questão de ocupar um espaço lá. Somos metade da humanidade, grosso modo. Como é que a gente pode ficar atrás nessas situações de relevância da profissão? Na perspectiva brasileira, até por refletir a composição da nossa sociedade, seria interessante o direcionamento de políticas específicas, né, no incremento desses profissionais e dessas profissionais nessa área, né? Compreender o que seria possível fomentar. Essa ideia das produções e da existência de novos olhares e de novas perspectivas
no direito principalmente, mas em todas as áreas, que possam refletir os outros olhares. Então, conscientização constante de nós, com os nossos preconceitos, de vocês, nos ajudem, por favor, nessa batalha extremamente cansativa. Segunda coisa, a palavra de ordem, representatividade. Mas se a gente não trabalhar loucamente, com muito esmero, isso também não vai acontecer. Parabéns a todas, uma tarefa hercúlea para mim, seja na qualidade de homem. Na vida, isso não é só uma questão de gênero, né? Nós temos perspectivas diferentes. E por mais que a gente se esforce em entender e reconhecer essas questões, nós nunca o faremos como vocês que vivenciam isso.